A Epístola aos Efésios, tema geral: a visão de quem somos no mundo caótico que vivemos. Mensagem 16, título da mensagem: andar de modo digno na relação conjugal. Terça-feira, tema de hoje: o significado e o propósito do casamento. Versículos para a oração. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32, que dizem assim: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. A epístola de Paulo à igreja em Éfeso tem uma íntima relação com a dinâmica da relação conjugal entre o homem e a mulher. Essa relação foi um segredo que Deus revelou a seus filhos. Assim como Adão e Eva cumpririam o propósito de Deus de expressá-lo no universo e exercer domínio sobre seu inimigo rebelde, Satanás, o relacionamento de Cristo e a Igreja é o cumprimento dessa intenção, que foi frustrada em razão da queda do primeiro casal no Jardim do Éden, conforme Gênesis capítulo 1, versículos de 26, 27 e 28 e o capítulo 3, versículos de 1 a 6. Cerca de 4.000 anos após a queda no Éden, Cristo veio dos céus à terra para entregar-se pela Igreja, a fim de fazê-la gloriosa, ou seja, para que se tornasse uma expressão do Deus invisível que habita em luz inacessível. À medida que a Igreja se relaciona com Cristo como seu noivo, ela se torna a expressão de Deus e assume a condição de guerreira, que subjugará todo o universo rebelde sob sua autoridade. A Igreja, como aquela que se tornará a esposa de Cristo, é a realidade de Eva, que foi feita mulher de Adão a partir de uma costela tirada do seu lado. Portanto, o primeiro casal foi criado com o propósito de expressar a Deus e exercer autoridade em seu nome, representando Cristo e a Igreja como o casal universal. Assim, a união de Adão e Eva foi, na verdade, a descrição do plano de Deus de, na pessoa do Filho e por intermédio do Espírito Santo, unir-se à humanidade que criou para que ambos se tornem a expressão do próprio Deus. O casamento, portanto, foi idealizado por Deus, segundo suas diretrizes, a partir da união de um homem com uma mulher para cooperar no cumprimento de seu propósito eterno. A união da divindade com a humanidade, representada pela união do primeiro casal, cumpriria este propósito divino que foi frustrado pelo engano que a serpente impôs a Adão e Eva. Foi por esta razão que, milênios depois, o próprio Deus veio à terra para redimir de seus pecados aqueles que nele crescem e, como o Espírito que dá vida, concedesse a eles sua vida divina a fim de levá-los à glória. Dessa forma, a primeira verdade que um casal precisa incutir em seu coração é que os cônjuges são a figura do grande casamento que ocorrerá nesse universo, o casamento de Cristo e a Igreja. Compreender o propósito eterno de Deus, que se reflete na relação do primeiro casal, é fundamental para que possamos vivenciar a plenitude da relação conjugal em nosso casamento. A relação conjugal, portanto, deve ser modelada pela forma como Cristo se relaciona com sua Igreja, que lhe dispensa a graça, a verdade, o amor, a luz e seu Espírito. O que se deve esperar do marido? Que ele trate sua esposa com o mesmo amor e cuidado com que Cristo trata a Igreja. E o que se deve esperar da esposa? Que ela se relacione com seu marido da mesma maneira que a Igreja se relaciona com Cristo, com respeito, amor e submissão. Esse é o grande mistério, que o casal viva em harmonia, refletindo a união perfeita entre Cristo e a Igreja, conforme está em Efésios capítulo 5, versículo 32. Em face do que nós vimos agora, nós temos uma sugestão de oração para você no dia de hoje, que seria assim: Senhor, agradecemos por nos mostrar o significado e o propósito do casamento. Ajuda-nos a entender que nossa união reflete a relação entre Cristo e a Igreja. Que os maridos tratem sua esposa com amor sacrificial e que as esposas se relacionem com seus maridos com respeito e devoção. Que em nossos casamentos, Senhor, possamos ser um testemunho vivo do Teu amor e da Tua graça. Fortalece nossos laços para que possamos cumprir o propósito que Tens para nós, Senhor. Amém.